chama de corrupto, porra! Quem já está aqui comigo no estúdio, Natuza Neri, agora ao vivo, do lado, que bom, estamos juntas novamente do ladinho. Lá em Brasília, Valdo Cruz. Natuza, eu vou começar com o Valdo, tá? Tudo bem. Valdo, boa tarde para você. Natuza, boa tarde também. Valdo, nenhuma surpresa, né? Esse resultado do julgamento, mesmo tendo sido uma unanimidade 5-0. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Natuza. Boa tarde aos nossos assinantes. Exatamente, era esperado. O PT já sabia que ia perder no STJ. O placar, inclusive, os próprios líderes ali do PT, os interlocutores do ex-presidente Lula, sabiam que o placar seria de 5-0 contra o presidente, porque todos esses ministros que votaram hoje já haviam ou votado ou dado declarações indicando exatamente que eles são favoráveis a essa execução imediata de uma sentença após segunda instância. Então, isso já era esperado pelo PT. Mas por que o PT insistiu nesse julgamento? Porque ele queria queimar essa etapa do STJ para jogar exatamente o quê? O julgamento agora para onde? Para o Supremo Tribunal Federal. É ali, no Supremo, que o PT aposta que ele tem condições de tentar reverter aquele conceito decidido lá em outubro de 2016, quando o Supremo decidiu que, por 6-5, que você pode sim, Pode. É permitido cumprir uma sentença imediatamente depois de uma confirmação de uma sentença em segunda instância. Então, o PT quer jogar. Inclusive, o PT já tem uma nota pronta que vai ser divulgada agora, assinada pela presidente do PT, Gleice Hoffmann, também pelo líder do PT no Senado, Lindeberg Farias, e pelo deputado líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta, defendendo exatamente isso. O STF não pode se omitir na defesa da Constituição. É uma nota em que o STF pede ali para que o Supremo Tribunal Federal coloque para votar pelo menos 2 ações diretas de inconstitucionalidade que estão ali na mão do ministro Marco Aurélio, que trata exatamente dessa questão, dessa execução imediata da segunda instância, da sentença após uma decisão de segunda instância. O PT sabe que tem indicativos de que, se antes o tribunal era favorável a isso, por 6-5, agora o ministro Gilmar Mendes indicando que deve mudar de lado, inclusive já tem julgado casos nesse sentido, mudando exatamente o voto anterior a ele, o placar poderia mudar de 6-5 a favor, para agora 6-5 contra essa execução imediata. Então, o PT sabia que hoje o resultado era esse, era esperado uma derrota no STJ, mas ele queria queimar essa etapa, como eu disse, para pressionar o Supremo Tribunal Federal a colocar isso em pauta. Agora, Natuza e Cris, o problema, sabe, é o seguinte, quando isso entrará na pauta do Supremo? Você tem algum palpite, Natuza? Eu ia passar exatamente essa bola para a Natuza, o Valdo. Natuza, vamos lá. Primeiro, você tem algum palpite, como perguntou o Valdo? E também, enquanto a gente estava aqui acompanhando, a Natuza já estava no telefone apurando, falou com vários petistas próximos ao ex-presidente Lula. Queria que você trouxesse os bastidores aí para a gente também, Natuza. Olha, Valdo, só para responder a você, não tenho palpite, mas o Partido dos Trabalhadores, Cris, também não tem. Tanto é assim que o Valdo já trouxe essa nota do Partido dos Trabalhadores jogando muita pressão no Supremo Tribunal Federal. Se o Partido dos Trabalhadores tivesse alguma sinalização de quando o Supremo poderia colocar isso em julgamento, não precisaria lançar mão de uma ofensiva para pressionar a mais alta corte do país. Se eles estão fazendo isso, é porque há muito pouca esperança em relação a calendário, a prazo, ou pelo menos, se há esperança, não há uma sinalização de data. Há muito tempo, quando o PT entrou no Supremo Tribunal, entrou no STJ, melhor dizendo, ele já não tinha a esperança de que o STJ fosse reconhecer o habeas corpus, fosse aceitar o habeas corpus do ex-presidente Lula. O que eles fizeram foi uma jogada absolutamente estratégica, cumprir uma tabela. Entra no STJ, assim que tiver uma decisão no STJ, volta toda a carga para o Supremo Tribunal Federal, porque é lá, segundo petistas, que mora algum nível de esperança do Partido dos Trabalhadores e do próprio ex-presidente Lula para tentar reverter aquele placar da prisão em segunda instância. Agora, o que os petistas estão dizendo? Que embora esse resultado de hoje já fosse esperado, inclusive por unanimidade, o partido agora vai ter que parar, analisar e saber como é que ele vai agir daqui por diante. Por hora, o que se tem é essa estratégia que a gente acaba de mostrar para vocês, de fazer pressão para que o Supremo julgue logo. E mais, há uma parte da defesa, Cris, que acha que esses recursos que o Marcelo Cosme falou quando ele entrou agora ao vivo com a gente, não vão demorar até 2 meses, não. Podem sair
antes. Eles até fazem uma espécie de previsão mais pessimista para o lado deles, de que pode ser em menos de 2 ou 3 semanas. Isso a gente não sabe, essa sinalização a gente também não tem. Recursos esses, desculpa te interromper, Natuza, recursos esses que a gente está falando, os embargos de declaração no TRF4, né? Exatamente. São esses recursos que a defesa... Valdo, queria falar? Não, tem a possibilidade de sair no final de março, início de abril, né? Essa resposta a esses embargos de declaração impetrados pela defesa do ex-presidente Lula, tem a possibilidade do Tribunal Regional Federal da 4ª Região dar uma resposta ou no final de março ou início de abril. E aí, exatamente, o Tribunal Regional Federal, como ele já tinha sinalizado no julgamento que ele confirmou a sentença do juiz Sérgio Moro em janeiro, ele já poderia decretar a prisão, porque, por enquanto, o PT não conseguiu esse habeas corpus preventivo lá no STJ, mas a gente sabe que tem outro habeas corpus preventivo tramitando no STF, né, Natuza? Mas o que a defesa está dizendo é justamente isso, que ocorrerá, o julgamento desses recursos ocorrerá no prazo mais exíguo possível. Por quê? Porque essa decisão por unanimidade do STJ dá um pouco mais, na visão de petistas, um pouco mais de conforto para que os embargos de declaração sejam analisados pela primeira instância. Então, na avaliação global do Partido dos Trabalhadores. É como se, naquela mesa de jogos, Cris, a defesa do ex-presidente Lula e do próprio PT empurrasse todas as fichas para um número só. E, nesse caso, o número é o do Supremo Tribunal Federal. O problema é que não há sinalização da presidente Carmen Lúcia de colocar esse assunto em pauta. E é isso o que deixa os petistas muito temerários. Bom, vamos ouvir agora de novo como é que foi a sentença do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, e já a gente volta a falar sobre isso. Eu vou proclamar que a turma unanimidade conheceu em parte do pedido e nesta parte denegou a ordem. Estamos de acordo? De acordo, presidente. Então, taquigrafia, por gentileza, proclama o resultado. A 5ª turma, por unanimidade, conheceu em parte do pedido e, nesta parte, denegou a ordem. Natuza, eu vou voltar com você. A gente estava acompanhando juntas aqui. Uma coisa que chamou a atenção de nós duas, provavelmente a você também, Valdo, mas vou começar com a Natuza dessa vez, é o fato de muitos dos ministros terem feito questão de mostrar precedentes em relação a essa decisão de hoje, né? Eu até fazendo uma pequena correção, o que deixa petistas, o que eu falei anteriormente, temerosos. Mas sim, alguns ministros tiveram o cuidado de deixar a seguinte marca: olha, essa decisão que nós estamos tomando hoje, o tribunal já tomou, diversos ministros já tomaram em outros casos. Isso me pareceu uma espécie de esforço para mostrar, pelo menos para combater o discurso do Partido dos Trabalhadores de que há uma perseguição política contra o ex-presidente Lula, Cris. Deixando claro que há uma jurisprudência aí em relação a essa questão, né? O que é verdade. O STJ, em geral, corroborou as decisões da primeira instância em muitos dos casos da própria Lava Jato. Valdo, qual é a repercussão política dessa decisão a partir desse momento agora, desse 5-0? Isso sinaliza claramente, viu, Cris, para a estratégia do PT em relação à eleição presidencial. Claramente o que o PT imagina neste momento, que dificilmente ele vai conseguir realmente garantir a candidatura do ex-presidente Lula, mas eles apostam tentar exatamente reverter essa possibilidade de prisão. Hoje a estratégia do PT é essa, não é declarada publicamente, mas claramente ali nos bastidores eles sabem que essa candidatura do presidente Lula está cada vez mais impossível de ser conseguida, porque o próprio presidente Lula começou até a dar ele mesmo algumas declarações indicando, olha, se eu ficar ficha suja, ou seja, se eu não mais me encaixar na ficha limpa, eu não estarei com o meu nome mais na cédula. Ele diz, não vão deixar o meu nome estar na cédula. Não é que não vão deixar, a lei é que não permite que o nome dele não esteja na cédula. E ele disse, olha, mas pelo menos eu quero ter certa influência, ter poder de influência na política, ou seja, na disputa presidencial. Ou seja, o PT já começa a vislumbrar nos bastidores que vai ter que realmente trabalhar com um plano B para a eleição presidencial. Mas eles querem esticar essa corda até quando for possível para manter essa candidatura do ex-presidente Lula, exatamente para que Lula depois possa vir ali tentar carrear, transferir os votos que seriam para ele. Ele, por enquanto, nas pesquisas de intenção de voto, continua liderando essas pesquisas e ele pretende fazer uma transferência. Em qual percentual vai fazer essa transferência? Essa é a dúvida. Depende muito do nome. Um dos nomes falados era do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que foi ministro tanto de Lula quanto de Dilma.
mas teve aquela operação contra ele na Bahia na semana passada, levou desgaste a Jacques Wagner e agora muita gente está falando que, de repente, realmente, esse plano B pode acabar sendo Fernando Haddad, o ex-prefeito de São Paulo, que pode surgir como candidato petista. Esse é o plano nesse momento, mas o PT, nesse momento, realmente tenta evitar essa prisão do ex-presidente Lula. A Natuza falava que a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do Supremo, por enquanto agora não indicou ali quando ela pode levar a pauta do Supremo, do plenário, a discussão sobre essa questão da segunda instância. Por sinal, tudo indica que nos bastidores ela não tem intenção de pautar isso, indicando o seguinte, olha, eu não vou pautar, é isso que a Carmen Lúcia está sinalizando. Agora, se algum ministro quiser trazer isso para a mesa, ou seja, apresentar para a mesa, por exemplo, Edson Fachin, que é o relator do habeas corpus preventivo no Supremo, impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, Fachin pode levar à mesa. E aí, se ele levar à mesa, que é um jargão aqui, aí a presidente do Supremo tem que sim colocar para discussão. Então, a sinalização dela é a seguinte, olha, que assuma a responsabilidade, não sou eu. Quem vai levar à mesa tem que assumir a paternidade por essa decisão de ter muita gente pressionando ela, tem reclamado que tem muita gente pressionando e ela já deixou claro que ela não pretende fazer isso. Então, quem defende que coloque. Recentemente, inclusive, até o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, em entrevista dada ao Globo, ele também defendeu que o Supremo rediscuta essa questão. Lembrando que lá naquela votação de outubro, ele foi contrário a essa execução imediata, viu, Cris e Natuza? Valdo, a Natuza quer complementar. Antes, eu queria só fazer uma correção, pedir desculpas quando eu chamei mais uma vez para a gente ver a decisão, né, o resultado dessa sessão do Superior Tribunal de Justiça. Eu disse que quem proferiu foi o presidente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Não é verdade. Quem proferiu foi o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Ele é presidente da 5ª turma do STJ e não presidente do STJ. Peço desculpas, Natuza. Eu falava aqui, Cris, do desespero agora do Partido dos Trabalhadores, porque os recursos vão, evidentemente, a possibilidade de recurso vai se exaurindo a cada momento. O que se tinha no início, quando, antes da defesa decidir, se colocava ou não, apresentava ou não o habeas corpus ao STJ? Uma parte dos petistas que participaram dessa decisão achava que tinha que colocar no STJ para chegar mais rápido ao Supremo Tribunal Federal. Mas uma outra parte dizia o seguinte, se mostrava insegura com essa opção, por achar que, se a decisão fosse, como foi hoje, unânime, isso daria alguma tranquilidade para a primeira instância de decretar a prisão do ex-presidente Lula. E que, num primeiro momento, esse grupo que influiu nessa decisão se colocou contra, mas acabou sendo convencido por uma outra parte desse grupo, essa espécie de conselho de decisão, e acabou optando por apresentar o HC, o habeas corpus, ao STJ, para que se pudesse chegar mais rapidamente ao Supremo, provocando esse julgamento que a ministra Carmen Lúcia ainda não sinalizou quando vai haver, se vai haver.